Eleições 2018. O poder do voto. 32 anos após Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, começa a história do voto. O dia era 23 de janeiro de 1532. Os moradores da Vila de São Vicente, em São Paulo, são convocados para escolher o Conselho Municipal. A Constituição de 1824 estabelece no Brasil o voto censitário, restrito àqueles que tivessem boas condições econômicas. Não existia o título de eleitor. O documento só passa a ser obrigatório em 1881, se tornando uma importante conquista do cidadão brasileiro, como afirma o cientista político e historiador Júlio Boldrini. É óbvio que nessa época o título de eleitor ainda não era essa universalidade que é hoje, né? Havia ainda muitas restrições, como por exemplo as mulheres não podiam votar nesse período. Então o título de eleitor foi sem dúvida uma das maiores conquistas do cidadão brasileiro. O título de eleitor vem garantindo a cada um a possibilidade de construir uma sociedade melhor no Brasil. O voto direto para presidente e vice-presidente é utilizado pela primeira vez em 1891, com a Constituição Republicana. Em 1932, é criada a Justiça Eleitoral, que assegura à mulher o direito de votar e garante o sigilo do voto. 23 anos depois, é implementado o uso das cédulas de votação. Em 1964, o processo democrático no país sofre um golpe. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Os militares assumem o poder e proíbem o voto direto para presidente da República, governador e prefeito, como explica o historiador e professor da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa. O regime autoritário que vigorou no Brasil entre 1964 e 85 teve algumas singularidades, algumas características que o distinguiram do modelo clássico de ditadura, sobretudo da América Latina. Por exemplo, houve alternância dos presidentes da República, ainda que indicados pelo alto comando das Forças Armadas, ainda que eleitos indiretamente, não havia figura de um ditador permanente. Em segundo lugar, as eleições não foram suprimidas. É claro que havia um determinado tipo de controle e, sobretudo, a cada realização de eleição, a legislação tendia a ser alterada. Em 1988, uma nova Constituição é promulgada. Ficam estabelecidas eleições diretas para a presidência, governos estaduais e prefeituras. A Carta Magna traz novidades: o voto facultativo aos analfabetos, idosos com mais de 70 anos e jovens entre 16 e 17 anos de idade. No ano seguinte, o brasileiro volta às urnas para escolher o presidente da República por meio do voto direto. Um importante momento de consolidação da democracia, como analisa o cientista político Valdir Pucci. Durante toda a vida eu estou envolvido com a política. Aquele que não participa, na verdade, ele está entregando a outras pessoas o direito de decidir por ele. A década de 90 traz uma mudança no processo eleitoral com as urnas eletrônicas. Em 1996, os equipamentos são usados pela primeira vez nas eleições municipais. 4 anos depois, todo o país adota o sistema. Em 2008, a Justiça Eleitoral reforça a segurança do pleito com o uso da identificação biométrica, em que a digital do cidadão libera o sistema da urna eletrônica. Segundo o TSE, nas eleições deste ano, metade do eleitorado vai usar a biometria. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, garante que o sistema de votação usado no Brasil é antifraude. A urna eletrônica, capaz de garantir a um tempo sigilo do voto, segurança e imparcialidade da apuração, desenvolvida e implantada que foi, com gradativos aperfeiçoamentos ao longo de sucessivas administrações, constitui o melhor exemplo da obra coletiva dos que se dedicam há décadas neste tribunal ao fortalecimento da democracia no país. Votar é uma das maneiras mais importantes de influenciar diretamente na construção do futuro do país. O voto é a voz do cidadão. Eleições 2018.
O poder do voto.